Estamos no ar com o Plantão do Meteoro para contar a história de Rosaldo, passarinho viúvo. Opa, porém aí, ó, rapaz, com a ideia fixa num determinado amor, entendeu? Um passarinho especial e que pode ter uma função social. É, rapaz, ajudando a gente a compreender, a aceitar e a se mobilizar em função das mudanças climáticas, que prometem décadas muito difíceis pela frente aí nesse século. É o nosso plantão! E aí, cara, quem mais nesse Brasil poderia dar incentivo para a gente noticiar a história do passarinho romântico, hein? Que deságua em mudanças climáticas? Só ela. A Fílmica, plataforma de cinema independente, filmes que você não vai encontrar em lugar nenhum. A assinatura está com 75% de desconto, R$60 por ano a Fílmica, tá? Sugestão aí de presente de Natal para você entregar aí para quem você ama, né? A começar por você mesmo, né? Opa, investindo aí na sua formação cinematográfica. Bora para a informação sobre o nosso passarinho com ele, o Everton. Que história bonita, que sinopse. É cinema, é cinema. É cinema digna de Oscar. A gente vai ver que o Rosaldo é o nosso guerreirinho. É um típico brasileiro guerreirinho. Mas antes, Álvaro, da gente conhecer o Rosaldo, acho importante a gente conhecer a história da espécie do qual o Rosaldo faz parte. A gente vê a carinha do passarinho, que é a espécie do Rosaldo, que é um passarinho conhecido popularmente como bicudinho. Bicudinho. Então, bicudinho. E a gente vai ver um trechinho da pesquisadora Larissa Teixeira falando um pouco sobre esse passarinho. Obrigado pelo trabalho, Larissa. Ele é um passarinho bem pequenininho, do tamanho de um bombom. Ele é meio marronzinho, só que diferente dos pardais que você vê no seu quintal, ele só vive num ambiente muito específico, que é na bordinha de rio, mas naqueles capins que tem na borda de rio. Ele não gosta muito de floresta, não gosta muito de outros ambientes, então é um bichinho que só vive ali. Pois é, Álvaro, esse passarinho, então, ele só vive nessas regiões que a gente chama de brejo de maré, né? Que geralmente é em beira de rio, e a variação da água, ela tem influência tanto do rio, mas também da maré, né? Que fica ali próximo de onde o rio deságua, no oceano. E essa espécie, o bicudinho, a gente só acha no litoral do Paraná e em Santa Catarina. A gente tem outras espécies de bicudinho, recentemente foi descoberta uma no litoral de São Paulo, que também recebeu o nome de bicudinho, mas é uma espécie diferente. Essa só tem no Paraná e em Santa Catarina. E aí, Álvaro, eu trouxe mais um vídeo aqui pra gente ver, então, agora mais de perto a carinha do bicudinho e como que ele faz o ninho nesse capim que fica no brejo na beira do rio. Tá aí o bicudinho. Então aí tá o ninho do bicudinho, né? Ele faz nessa parte entre os capins. Essa aí é a fêmea. Então a fêmea ela tem essas listras preto e branco no peito. É um dos raros casos de aves em que a fêmea ela é mais chamativa que o macho. Geralmente o macho é mais pomposo, mais pimpão. Essa é a fêmea. E esse aí é o macho, né? O macho já tem o peito todo preto, acinzentado ali. Reparem que ele tem uma anilha ali na perninha que os pesquisadores colocaram nele. E aí tá uma bicudinha cuidando do seu ninho, né? E agora, Álvaro, acho que a gente tá preparado então para contar a história do Rosaldo, né? O Rosaldo que virou manchete na BBC Brasil. Rosaldo, o passarinho romântico. Rosaldo, passarinho romântico e persistente, né? Então, aqui a gente consegue ver uma foto do ninho. Esse é o ninho do Rosaldo, em que o Rosaldo foi encontrado. E o Rosaldo ele foi encontrado em 2007. E hoje ele tem 16 anos. Né? Aqui a gente tem o Rosaldo sendo anilhado. Os pesquisadores estavam colocando uma anilha para poder acompanhar ele e identificar. Né? E aqui está o Rosaldo
hoje, né? Todo pimpão, todo espalhafatoso, né? Só que o Rosaldo, ele tem uma história de vida de superação, né? Quem vê o Rosaldo aí todo pomposo nessa foto e fotogênico, não imagina a barra que o Rosaldo passou, né? O Rosaldo, ele nasceu ali próximo ao rio Jundiaquara, que fica próximo a Guaratuba, litoral do Paraná. E aquelas vegetações de brejo, Álvaro, eles formam umas ilhas. E o Rosaldo nasceu numa ponta da ilha. Aí ele foi crescendo e foi expulso pelos pais do ninho, que é um comportamento até comum em aves de expulsar o filhote do ninho para ele se virar logo e pagar os próprios boletos, né? Uhum. E aí o Rosaldo, muito jovenzinho, com só 7 meses, ele foi pro outro lado da ilha. E ele já conquistou o território ali e já achou uma namorada, que era mais velha que ele. E esse primeiro casamento, o Rosaldo teve 3 filhotes, né? Mas esse relacionamento, esse casamento durou apenas 4 anos, porque a esposa do Rosaldo morreu em 2012, né? Então a gente pode dizer que a primeira esposa do Rosaldo foi literalmente pro brejo. Mas o Rosaldo, ele não desiste do amor, né? E você pode falar, nossa, mas o Rosaldo nem esperou o corpo da defunta esfriar, né? Vocês podem falar o que vocês quiserem do Rosaldo, mas o maior crime que o Rosaldo cometeu foi amar demais. E em 2012, ele achou o grande amor da vida dele. Ele achou uma outra namorada com quem ele teve um relacionamento estável e feliz durante 9 anos. Eles tiveram 8 filhotes, mas aí o que aconteceu? O grande amor da vida do Rosaldo também foi pro brejo. Ela também acabou morrendo em 2021, né? Mas o Rosaldo diria que se amar é crime, me prenda agora, porque ele não desistiu do amor. Então o Rosaldo hoje está no 3º casamento e os pesquisadores falam que ele está num relacionamento muito animado, que o casal, que o Rosaldo forma hoje, eles fazem muitos ninhos, mas que eles ainda não conseguiram ter filhotes. E na verdade essa é uma das grandes preocupações dos cientistas, que é com a reprodução dos bicudinhos e principalmente como que os bicudinhos vão responder às mudanças climáticas. Porque se a gente lembrar, Álvaro, você pode colocar na tela pra gente? Bora lá. Os bicudinhos, eles fazem ninhos nessas regiões de brejo, né? Que, como eu disse, o nível da água ali, ela pode aumentar tanto pelo nível do rio, então se der uma chuva torrencial muito forte, e a gente teve esses dias, algumas semanas atrás, chuvas muito fortes. Esse é um dos efeitos das mudanças climáticas, chuvas torrenciais, aquelas chuvas que parece que estão desabando o mundo, pode aumentar o nível da água. E a gente ainda tem o nível do mar que pode aumentar, e direta ou indiretamente também aumentar o nível da água nesses brejos. E aí o que o bicudinho tem que fazer? Ele tem que colocar o ninho mais para cima. Senão, os ovos ali, os filhotes vão morrer afogados. Só que quando eles colocam o ninho mais para cima, o ninho fica mais vulnerável a ataque de predadores, que são outras aves maiores que acabam comendo os ovos ou até mesmo os filhotes do bicudinho. E aí o bicudinho fica nessa sinuca de bico. Se o ninho ficar embaixo, corre o risco de ser inundado. Se o ninho ficar em cima, ele corre o risco de ser atacado. E aí a grande questão é, o que os bicudinhos vão fazer? E o Rosaldo, como ele tá aí há 16 anos sendo acompanhado, e é um indivíduo muito, muito do namoradeiro, então ele pode ser muito, muito útil pra gente ver como os bicudinhos vão responder às mudanças climáticas e se eles vão ser capazes de lidar com esse mudança no nível da água de onde eles vivem. Eventualmente vai ter que se mudar. Não tem jeito, né? Mais um para engrossar aí as fileiras dos refugiados climáticos, que são uma tendência aí para essa década e para as próximas, né? Isso é o que prevê a ciência, não sou eu. O Everton conhece lá alguns estudos lá do painel e tal, né? Mas é por aí, né? O drama do bicudinho é um drama humano também, não é isso, cara? Não, é perfeito, Álvaro. E a grande questão é que esses brejos, eles também estão sendo ameaçados. A gente tem, por exemplo, espécies invasoras. Tem uma planta chamada braquiária, que, cara, quando ela se alastra nesses brejos, e a braquiária, o bicudinho não consegue fazer ninho nela. O bicudinho prefere fazer nas plantas nativas, né? E hoje,
é muito triste isso, mas a taxa de reprodução dos bicudinhos, ela tá menor que a taxa de morte. Então a gente tem mais bicudinhos morrendo do que bicudinhos nascendo. E aí com o tempo, então, os cientistas preveem que em 30 ou 40 anos, nesse ritmo, o bicudinho vai estar extinto. Pô, me dá aquele número impressionante lá da extinção por dia, por ano, qualquer coisa assim, como é que era? Ah, não vou lembrar de cabeça agora o número exato, mas se eu não me engano são entre 10 mil e 100 mil extinções por dia. E eu lembro que se a gente vivesse no mundo Pokémon, todos os Pokémons estariam extintos em 8 dias. É algo assim, me perdoem se os esse números não número estiverem nós exatamente lembramos. corretos. Essa relação com Pokémon tá correta mesmo, cara. Então, é nesse nível. E aí cogita-se uma extinção, que a gente esteja no meio de uma extinção em massa e tal. Tem um vídeo sobre isso bem legal ali, não tem, Everton? Só pra gente terminar indicando aí nosso conteúdo chama de cauda longa, os vídeos que não envelhecem. Tem sim, o Meteoro Arquivo. A gente tem que. O vídeo se chama Os Fins do Mundo. Em que a gente mostra todas as extinções em massa que já aconteceram na Terra, inclusive a atual que a gente está passando. Maravilha. Muito obrigado, Everton. Essas foram as informações do plantão do Meteoro, um projeto de jornalismo independente, apenas fragilmente viável. Se você quiser fazer parte do nosso clube de canais, seria uma honra. Valeu!